Você já parou para pensar que o maior inimigo da sua evolução talvez não esteja fora de você, mas dentro de você? Ele fala com a sua voz, pensa com seus pensamentos e se disfarça de razão. Esse inimigo é o ego. O ego é um conceito central na psicologia, especialmente na teoria de Freud, e pode ser entendido como a parte da mente responsável pela nossa identidade consciente, aquela que diz eu sou. Freud dividiu a mente humana em 3 partes: o id, que é o instinto, o impulso, o desejo puro, a busca pelo prazer imediato sem se importar com regras ou consequências. O exemplo: quero isso agora. O superego, a parte moral formada por valores, regras e crenças que aprendemos. É como uma consciência moral. Exemplo: isso é errado, você não deve fazer isso. E tem o ego, é o mediador entre os dois. Ele tenta equilibrar o que o id quer e o que o superego proíbe, levando em conta a realidade. Exemplo: eu quero, mas preciso ver se é possível ou se vale a pena. O ego é o eu psicológico, a imagem que criamos de quem somos. Ele organiza os nossos pensamentos, desejos e comportamentos para agir no mundo. Mas ele também pode nos enganar, quando se identifica demais com status, aparência, poder ou reconhecimento. Uma forma sutil, discreta e quase sempre invisível que se infiltra nas nossas ações, relacionamentos e decisões. Hoje eu quero te mostrar como que o ego pode ser danoso em todos os sentidos da sua vida. E como começar a se libertar dessa armadilha silenciosa. Na superfície, o ego parece apenas uma defesa, uma forma de proteger nossa identidade, nossas crenças e nossa imagem. Mas, sob o olhar da neurociência, ele é muito mais do que isso. É uma estrutura mental criada pelo cérebro para manter o senso do eu estável, mesmo quando o mundo interno e externo estão em conflito. O problema é que quando o ego se disfarça, quando ele se oculta atrás de posturas de humildade, de força, de perfeccionismo, de vitimismo ou de necessidade constante de aprovação, ele se torna uma armadilha silenciosa. O cérebro, guiado pelo sistema límbico e pelo circuito de recompensa, começa a reagir a tudo que ameaça essa autoimagem como se fosse um perigo real. E assim, o corpo vive em alerta. O cortisol aumenta, a amígdala cerebral se ativa e o sistema nervoso entra em modo de defesa constante. O resultado disso? Ansiedade crônica, dificuldade em se conectar genuinamente com os outros, sabotagem emocional e a incapacidade de crescer. O ego disfarçado não quer evoluir, ele quer sobreviver. E para isso, ele cria justificativas mentais, culpas projetadas e comparações constantes, fazendo a pessoa acreditar que está no controle, quando na verdade está preso em um padrão inconsciente. A neurociência mostra que a autopercepção verdadeira só é possível quando o córtex pré-frontal, a área ligada à consciência e ao autocontrole, consegue silenciar o barulho emocional do ego. Mas isso exige autorresponsabilidade e vulnerabilidade. Exige olhar para dentro sem máscaras, sem defesas, sem a necessidade de estar certo. O ego disfarçado destrói silenciosamente relacionamentos, oportunidades e até a paz interior, porque ele impede o cérebro de aprender com a dor e de se adaptar ao novo. Enquanto o ego busca manter a ilusão de superioridade ou controle, o ser humano deixa de experienciar o que realmente o tornará livre, o autoconhecimento. O ego é a origem de muitos dos nossos sofrimentos. Ele cria conflitos nos relacionamentos porque precisa vencer discussões. Cria competição no trabalho porque não suporta ver alguém se destacando mais. Cria insegurança porque depende da aprovação externa. E até nas redes sociais, o ego se alimenta. Curtidas, visualizações, status,
tudo isso se torna um combustível para a vaidade. Mas por trás dessa busca constante por validação, existe um vazio. O ego é uma armadura, protege, mas também isola. Afasta o ser humano da própria essência, aquela parte silenciosa, verdadeira e livre que existe além da mente. Exemplos de ego disfarçado. A pessoa que ajuda os outros para se sentir necessária. O humilde, que no fundo quer ser visto como o mais sábio e espiritual. O vítima constante, que inconscientemente busca atenção ou controle pela pena. O perfeccionista, que acredita estar buscando excelência, mas está apenas fugindo do medo de ser criticado. Outro exemplo de como o ego funciona. Você pode estar me ouvindo agora e não estar concordando com nada do que eu estou falando, sem ao menos ponderar e se dar a chance de, quem sabe, se autoexaminar. Sabe por quê? Porque as minhas palavras estão atingindo o seu ego bem no alvo. Quando a pessoa se fecha para novas ideias ou novos conceitos, provavelmente é o ego que está no comando. Há muitas pessoas que vão procurar ajuda, mas espera que o terapeuta fale somente e exatamente o que ela quer ouvir. A boa notícia é que o ego perde a força quando é observado. Curar o ego não é eliminá-lo, mas reconhecer o seu papel e, a partir daí, escolher conscientemente não reagir, mas compreender. Somente quando o cérebro entende que não precisa mais lutar por uma identidade é que surge o verdadeiro equilíbrio. A mente quieta, o corpo em paz e a consciência desperta. Toda vez que você percebe o impulso de se justificar, de querer provar algo, de sentir inveja ou orgulho, pare e observe. Não lute contra o ego, apenas reconheça. A consciência é um antídoto. Quando você se torna consciente do que sente, o ego não tem mais poder sobre você. Você começa a agir com presença e não por reação. Começa a ouvir mais, julgar menos e sentir mais paz. No final das contas, o ego não é um vilão a ser destruído. É uma parte nossa que precisa ser compreendida e colocada em seu devido lugar. Quando o ego serve ao ser, ele se torna uma ferramenta. Mas quando o ser serve ao ego, nasce o sofrimento. Então, da próxima vez que algo ferir o seu orgulho, pergunte-se: é o meu eu verdadeiro que está ferido ou apenas o meu ego? E se você me assistiu até aqui e gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o joinha, ative o sininho, faça um comentário e compartilhe. Isso ajuda o canal a crescer. Eu sou o hipnoterapeuta Marcos Mastre e até o próximo vídeo.